Boa noite a todos os amigos e amigas do Centro de Estudos Espíritas Ferense, a Sociedade de Estudos Ferense. Estamos aqui mais uma noite reunidas e este mês vamos estar estudando Jesus no Lar, né? Esse livro aqui, Jesus no Lar. Este é o livro de hoje. Eu tentei fazer uma apresentação PowerPoint, mas não consegui, ainda não estou tão formalizada com essas ferramentas da internet, mas vamos usar o plano B. Vou fazer algumas reflexões que nós trouxemos para tratar desse tema hoje à noite. E para isso convido vocês para uma oração inicial. Peço que primeiro fechem seus olhos, expirem. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado e de estudo da tua doutrina, Senhor. Que possamos cada vez mais nesses encontros aqui, que são apresentados pela Sociedade de Estudos Ferenses, da União Espírita Ferense, CEF, para que possamos compreender os teus ensinamentos através dessa doutrina, desta boa nova, que renova os nossos pensamentos, que renova nossos corações cheios de sentimentos bons. E hoje vamos tratar de um tema, Jesus no lar. Que possamos, Senhor, cada vez mais nos renovar com teus ensinamentos, com teus exemplos de mestre, com teu exemplo de guia e modelo, para que possamos galgar cada vez mais espaços de aprendizado, de compreensão, de amor, de caridade, e que nossa fé raciocinada cada vez mais nos sustente na caminhada evolutiva, enquanto espíritos imortais nesse trabalho aqui na Terra. Obrigado, Mestre Jesus. Nós te pedimos, Espírito de Luz, que aqui que esteja conosco, que possa nos iluminar nesta noite, para que possam trazer algumas reflexões para todos nós, que o aprendizado é contínuo, e que esta noite possamos cada vez mais nos elevar, e Jesus possa ser nosso guia e modelo para todos sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Então, como eu apresentei, o livro deste mês será Jesus no Lar. Né? Jesus no Lar tem como o espírito, né, Neo Lúcio, da psicografia de Chico Xavier. Então, o tema desta noite ficou com a gente, a escola da alma, das almas. Então, a gente fazendo uma reflexão, qual seria a escola das almas? O nome é Jesus no Lar do livro, né, como já mostrei a vocês. Esta é a capa mais antiga que eu tenho, da edição de 1950, edição bem antiga, mas esse livro é muito importante para todos nós que fazemos Evangelho no Lar. Então, Jesus no Lar, a gente pode compreender Jesus em nós, né, enquanto espíritos mortais, modelo e guia da humanidade, que possamos seguir os seus exemplos, e todas as lições que ele colocou aqui para nós todos, né? Então, apresentando primeiro esse livro, o prefácio desse livro é por Emmanuel, né? Então, Emmanuel vai dizer que Jesus, ele se torna um renovador da vida de cada um de nós. Então, quando a gente fala Jesus no lar, é nos encontrar com esse Jesus, com Jesus que veio nos dar, né, o exemplo dele enquanto estava aqui encarnado, de espírito superior, né? Todos os ensinamentos dele de amor, de bondade, de compreensão, o olhar dele para cada ser humano que eles encontrou aqui na Terra, né? E que este amigo celeste possa estar no nosso santuário familiar, assim como quem acreditamos, né, seguindo ele quanto modelo na doutrina espírita, mas também no santuário do lar, quando a gente faz os nossos evangelhos. Então, é muito importante ter esse amigo celeste, Jesus, amigo de todas as horas, que possamos seguir sempre os seus ensinamentos. E aí, Emmanuel também vai colocar neste livro, né, no prefácio do livro, que o Evangelho no Lar, quando a gente faz o Evangelho no Lar, o nosso coração se abre
para o Mestre Divino. É como se a gente estivesse se renovando a cada encontro do Evangelho do Lar, e também Jesus participando de todas as nossas atividades, tendo ele como um modelo para a gente seguir as orientações do Cristo, é ter Jesus como amigo, né? E ele também nos convida para sermos semeadores ativos do seu infinito amor. Então, que possamos cada vez mais, Senhor, e colocar dentro do nosso lar, né, esse amor que Jesus fala o tempo todo, de amar o próximo como a si mesmo. E esse próximo, a gente vai entender como todos aqueles que estão na nossa família, com quem convivemos. E Emmanuel também vai trazer no livro, né, no prefácio do livro, que o espírito Nélio Lúcio, ele compreendeu, através das lições do mestre, todos os ensinamentos. Porque esse livro, ele acontece dentro do seio familiar de Simão Pedro. Então, todas as lições que estão aqui vai estar sempre acontecendo no seio familiar de Simão Pedro, né? E ele vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Nélio Lúcio, ele conhece as verdades profundas e consignadas dos discípulos, né, das lições do Senhor, no ciclo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora, que são os apóstolos do Mestre Jesus. Então, é isso que Emmanuel vai nos colocar, e essa mensagem aconteceu em Pedro Leopoldo, né, em 3 de outubro de 1949. Então, da importância desse livro, da importância de a gente estar sempre se renovando com Jesus no lar, né, trazendo as lições do Mestre para a família. Então, essa história, né, que a gente vai apresentar, que está no capítulo 2, a Escola das Almas, que vai acontecer, Jesus conversando, né, na família, no seio familiar, com todas as pessoas lá da família de Simão Pedro, e ele comentando dos sagrados textos, e aí a sogra de Simão Pedro vai interpelar Jesus e vai perguntar, Senhor, o que vem realmente ser a nossa vida no lar? Então, a sogra de Simão pergunta isso. E ela pergunta porque é o seguinte, ela diz no livro que no início tudo são flores. Então, na família, quando vai começar a família, tudo tá ali, primeiro filho, então tudo vai ser flores, mas que depois ela até com os olhos, né, o livro até coloca assim, com os olhos molhados, né, ela vai dizer assim, iniciamos tarefa entre flores, para encontrar depois a pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Então, diante do que ela disse, aí o Senhor, Jesus, vai falar sobre o que é a escola das almas, né? E aí a gente fez algumas reflexões que ele vai trazer o seguinte, o lar é a escola das almas. Por quê? Porque ele é o templo que nos habilita ao grande entendimento da humanidade. Então, quando ele fala que é o lar, a escola das almas, é porque é dentro da família, no seio familiar, que nós vamos aprender, né, a nos trabalhar enquanto irmãos dentro da família, e que depois esse entendimento vai abrir para a humanidade, que Jesus fala que somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, essa humanidade que ele quer dizer, são todos nós irmãos. Ele vai dizer também, porque quando ele vai falar dessa lição, ele vai fazer uma comparação, né, ele pergunta a ela assim, o que é que você faz para cozinhar a lentilha? Né, ele vai falar dessa semente, aí ela vai dizer que lava primeiro, que bota para cozinhar, aí Jesus fala que o lar, na maioria das vezes, ele faz essa comparação, né, na maioria das vezes, o lar é um cadinho santo, quer dizer, é ali que a gente está aprendendo a conviver uns com os outros, mas também ele pode ser um forno preparador, ele comparando o lar, e falando da questão da lentilha, porque a lentilha precisa ir para o forno primeiro, para cozinhar, para que as pessoas comam, né? E no lar, ele está dizendo essa mesma coisa, é a nossa primeiro aprendizado, onde nós estamos recebendo a educação dos nossos pais. E lá que nós vamos ter, através dos exemplos dos pais, que as pessoas vão se formando sua personalidade. E aí Jesus vai dizendo também, nessa conversa com a sogra de Simão Pedro, que nossas aflições, os nossos sofrimentos que nós vivemos no lar, é um recurso espiritual.
Então, que nós possamos entender que essa, como ela mesmo trouxe, esses espinhos que é apresentado no lar, nós possamos compreender esses espinhos, né, como recursos de aprendizado, como que nós podemos aprender através dessas dores, dessas aflições que nós passamos em casa, para que nós possamos olhar o outro, né, o nosso filho, o nosso marido, nossa mãe, né, os irmãos em casa, aprendendo um com o outro. E ele vai dizer o seguinte, que em nossos corações, né, na vontade do Senhor, cada vez mais a gente vai tirar as luminosas bênçãos das lutas renovadoras. Então, quem tem a fé no Cristo, tem um entendimento maior dessa fé, desse Jesus que vem nos mostrar, né, de um lar enquanto aprendizado, de um lar que a gente possa se firmar entre irmãos, que a gente possa aprender cada vez mais as lições fraternas. Esse lar vai ser dentro do nosso coração. Quando a gente planta Jesus dentro do nosso coração aqui, a gente vai cada vez junto com ele, nos fortalecemos para que esse lar seja cada vez mais de amor, de compreensão ao próximo, né? Então ele vai dizer também que nesse encontro familiar que temos uns com os outros, é importante, o homem não vive sozinho, ele precisa desse encontro uns com os outros, para que a gente possa examinar as nossas aspirações, as nossas tendências, que a gente observe essas tendências, essas aspirações no outro, para que a gente observe esses exemplos, né, esses efeitos alheios, a gente possa perceber esses efeitos, essas tendências, para que a gente não aprenda a fazer isso, para que a gente possa cada vez mais eliminar as nossas imperfeições. Então, esse convívio com o outro, dentro da família, faz com que possamos perceber, né, cada diferença de uns com o outro, para que a gente não repita as imperfeições. Então, é a partir do momento que, por isso que chama, e também a lei natural fala da sociabilidade. Então, essa lei da convivência uns com os outros. O homem não vive sozinho, no seu isolamento, ele não pode viver só, porque ele precisa desse outro para trabalhar suas imperfeições, porque a partir do momento que eu convivo com outra pessoa, eu percebo os defeitos dela, eu vou me modificando. Então, é importante, né, por isso que Jesus vai mostrar isso na história desse livro que ele traz, que as nossas imperfeições, né, através do exemplo que a gente vai conviver um com o outro, a gente pode aparar essas arestas, para que possamos, né, observar essas tendências, observar esses defeitos que os outros têm, para que a gente possa perceber no outro e desfazer essas imperfeições. E, ao mesmo tempo, Jesus vai dizer que o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que iremos desfrutar na vida eterna. Olha que interessante. Então, o próprio o lar, a gente vai aprender cada vez mais uns com os outros para exercitar a nossa fraternidade. Então, é preciso que nós aprendemos a trabalhar interiormente na família essa fraternidade de uns com os outros. É por isso que tem os irmãos, para que possamos saber dividir. Né? Então, depois da família, nós vamos para onde? Para a escola. E na escola a gente vai se socializar. Mas os exemplos, primeiro, vêm da casa, vêm da família. E aí ele vai perguntar à sogra de Simão, dizendo assim, o que é que você faz quando as lentilhas estão duras? Aí Jesus pergunta o que é que ela faz. Ela diz assim, quando estão duras, nós não vai prestar para a comida, então nós jogamos fora. Então ela pergunta assim, mas Senhor, o que é que a gente pode fazer? Porque o Senhor fala que o lar é o lugar de aprendizado, e com aquelas almas duras que não conseguem aprender. Né? Aí Jesus faz até um trocadilho dizendo que essas almas que são rebeldes, as sugestões edificantes do lar, eles vão ter que aprender na reticidade. Ele vai dizer, no livro ele vai dizer assim, que a gente vai jogar essas almas também, ele vai colocar bem assim, como ele diz aqui agora, a luta comum mantém a fervura benéfica, mas quando chega a morte, que é a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam na mesma ao calor santificante, quer dizer, o calor do ambiente familiar, né, do aprendizado da fraternidade, ele vai dizer que vai se manter na mesma dureza.
eles foram conduzidos ao forno bendito da carne, mas não modificaram. Então, ele vai dizer também que ele vai permanecer por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Como nós sabemos que a gente está numa escala e que a gente não retrocede, então, o que Jesus quis dizer aqui é que aquelas pessoas que têm o coração endurecidos, eles vão ficar na erraticidade, já que não aprenderam enquanto encarnados, eles vão ficar na erraticidade para que eles aprendam enquanto desencarnados. Então, é um exercício do aprendizado que pode se fazer entre esses dois mundos, encarnados e desencarnados. Então, essas almas rebeldes que não conseguiram, através dessa convivência familiar, como Jesus mesmo fala aí, da necessidade desse lar enquanto aprendizado de uns com os outros, da convivência, porque a gente precisa de um com o outro para poder melhorar enquanto ser humano, se eles não aprenderam, eles vão ter que retornar. Então, eles vão para a radicidade para que eles aprendam, né? Então, a morte chega e leva. Então, no momento que ele chega, né, no mundo superior, então, a depender do que o espírito fez, né, a gente sabe disso, que a gente tem as nossas mazelas para poder se melhorar, então ele vai ter que ficar pensando. E onde é que ele vai pensar isso? Ele vai, pela consciência, né, a gente vai para o céu, para o inferno. Então, é um estado de espírito, porque é a nossa consciência que vai nos colocar. Se a gente conduz aqui na Terra uma vida levada com Jesus, nos estudos, no aprendizado, da prática fraternal, da prática solidária, nós estamos aonde? Praticando o bem. Então, nessa prática do bem, nós vamos ter a consciência tranquila, e a gente vai ter afinidade com espíritos superiores, espíritos bons que vão levar os nossos caminhos. Mas, a partir do momento que nós temos a experiência de família, que nós não aproveitamos os ensinamentos, nós vamos ter a vibração com os espíritos ainda muito atrasados. Então, a gente vai ficar nessa necessidade até que a gente possa pedir esse socorro. Então, para trazer um pouco da reflexão desse livro, nós fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec, e os laços familiares, eles não são destruídos pela reencarnação. Muito pelo contrário, eles são fortalecidos, eles são reapertados. Então, a partir do momento que uma pessoa chegou no lar, convive uns com os outros, e que não teve um aprendizado, eles vão ter que retornar para que eles possam aprender o que não foi possível. Então, é por isso que diz, e aí Kardec vai dizer o seguinte, que no espaço, os espíritos vão formar grupos ou famílias unidas pela afeição, grupos ou famílias unidas pela simpatia ou pela semelhança de inclinações. Então, aqui na Terra, que não aprendeu, quando o próprio Jesus vai dizer nessa história do Jesus no lar, ele for chamado pela morte, né? Ele vai estar lá nesse espaço, né? Ele vai ter agrupamentos onde eles vão estar finalizados, eles vão estar unidos pela afeição, quer dizer, o amor que une, essa afeição é muito marcada mais pela presença espiritual, né, quando os espíritos se unem espiritualmente, essa presença é muito mais marcante e fica forte, né. Eles também podem pela simpatia, por exemplo, a simpatia, digamos assim, aqueles que vibram pelo bem vão se unir pela simpatia do bem, e aqueles que vibram no mal, e ainda não aprenderam a se libertar das mazelas, que a prática do mal é feita pelo homem, e não por Deus, que Deus só criou o amor e o bem, né? Deus é bondade infinita, então ele só cria o bem, então só quer o bem das criaturas, mas o homem, que não teve aquele aprendizado, como a própria família veio como primeira célula para poder aprimorar, ele não quis, então ele vai pelas inclinações, né? E, mais uma vez, Kardec vai dizer que essa união, essa afeição que existe entre os parentes, são indícios de simpatia anterior. Então, muitas vezes, numa relação familiar, você vê que pessoas se dão muito bem, tem relações de pai e filhos, mãe e filhos, ou de irmãos que se dão bem. Então, isso tem a ver com as feições de simpatias anteriores, de vidas anteriores, porque isso fala da presença maciça da reencarnação. É por isso que a gente renasce em famílias, em agrupamentos, exatamente para isso, para a gente estreitar os laços ou se distanciar deles. E aí ele vai dizer o seguinte, que Deus permite, Kardec fala, né, que nas famílias de encarnações de espíritos antipáticos,
ou estranhos. Então, Deus permite que nessas famílias recebam esses espíritos antipáticos, espíritos estranhos, com duplo objetivo, né? Com duplo objetivo da prova. Então, a gente vai passar pelaquela prova de uma mãe aprender com aquele filho que ela, de outras vidas, ela não teve aquele cuidado de ser uma mãe zelosa. Então, esse espírito volta para que ela tenha esse cuidado com esse espírito. Ou, também, a mãe fez de tudo por aquele filho e ele não teve o seu adiantamento. Então, a mãe vem, né, como um meio de estar próximo desse filho para que ela adiante mais ainda, que ela possa evoluir. Então, ela vem por amor a ele, estar próximo desse filho, para adiantar juntos, eles possam estar juntos. Ele tenha essa convivência no amor entre eles dois, para que eles possam estar vivendo nessa felicidade. E aí, também nós trouxemos outro livro, que é psicografia de Valdo Franco, mas tem mensagens dos espíritos de Joana de Ângelo e outros, que é SOS Família, para a gente contrapor o que Jesus no Lar vai trazer. E aí vai dizendo, nesse livro, o lar, como o próprio livro Jesus no Lar falou, é a primeira escola, e os pais, os primeiros educadores, como eu coloquei no slide anterior também. Então, é na família, é nesse lar, que é a primeira escola dos espíritos. E os pais, eles são os educadores. Então, isso mostra a importância dos pais como educadores, porque os espíritos, nós nascemos todos simples e ignorantes, mas quando a criança, o retorno de tudo volta a ser criança, por quê? Para que a criança, através dos exemplos do pai, ele aprenda. E também tem criança que traz de outras vidas, porque a gente guarda as nossas atitudes, as nossas, tudo que a gente traz da vida anterior, que a gente acumulou, a gente traz. Então, aquela criança que é muito danada, ou que tem uns comportamentos diferentes, cabe à educação dos pais cortar esses, digamos assim, esses comportamentos desviantes. Então, o pai está ali para educar o filho. Então, nesse sentido, por isso que o lar é a primeira escola. E cabe aos pais ser os educadores. O lar também é renúncia, né? No livro está dizendo exatamente isso. Também é dedicação, é por isso a dedicação dos pais com os filhos, e os filhos com pais também depois, né? O lar também é silêncio, é saber se calar no momento. O lar também é zelo, quer dizer, é o cuidado um dos outros. Isso é lar. E aí vão permitir que aqueles que se vinculam pelo afeto, né, então pelo amor que trouxe, pela simpatia de amor que vão se unir, ou através também do impositivo consanguíneo. O que seria esse impositivo consanguíneo? Como eu falei, as almas que não são simpáticas, ela vem como imposição para que elas aprendam naquele mesmo lar a trabalhar o amor, a trabalhar a fraternidade. Os romances espíritas vão dizer muito disso, né, dos astros de Chico Xavier mesmo, a gente tem um caso clássico que o filho retorna a esse lar, mas ele soube que ele foi rejeitado pelo pai, então às vezes tem aquele amor que não é pela mãe, ele tem toda aquela paixão, mas pelo pai não, porque teve uma situação em outras vidas, então é por isso que ele vem naquele consanguíneo, para que ele possa ser amado daquela forma. E aí também vai dizendo, o Divaldo Franco vai falar também, né, através dessa psicografia, desse espírito que eu falei de Joana de Ângelo e outros, que os espíritos vêm atados pelo compromisso anteriores, como eu falei anteriormente, né, eles retornam lá, não somente aqueles que amam ele, mas também aquele que deve, ou aquele que estão em dívidas, como eu retornei anteriormente. Então, por exemplo, eu não vou lembrar do nome do livro, porque a minha cabeça não é muito boa para gravar, mas assim, a gente sabe que pais e filhas, às vezes vêm com aquele pai e filha respeito, é amor de pai e filho, mas tem às vezes um amor carnal, e esse amor carnal não pode ser permitido, por quê? Porque em outras vidas, ele abusou dessa filha, então ele veio recebê-la como filha para educar e respeitá-la. Então, é um dos exemplos que eu vou trazer em relação a essa questão de falar sobre o impositivo consanguíneo. Muitas vezes, as relações entre mães e filhas não são as melhores, por quê? Porque em outras vidas foram débitos que elas criaram, mas a espiritualidade permite que elas venham como filhas para que uma ame a outra. E faça essa desavença que existia em outras vidas. Por isso que falo da importância desse lar
ser renovado com amor. Né? E o lar também é uma forja é uma forma da forma, né? Que ela seja purificadora, onde vai se trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Então, o lar, como um lar educador, para que dentro do lar seja cada vez mais vivendo os laços de fraternidade, de amor ao próximo, de respeito, né? Família, o lugar que os pais possam educar seus filhos e que as diferenças possam ser dialogadas uns com os outros, né? Para que esse amor seja cada vez mais de exemplos de fraternidade. Por isso que ele fala da grande fraternidade, porque a gente tem que aprender esse amor maior para que a gente possa pegar esse amor e dividir com os outros. Por isso que ele fala dessa questão da fraternidade, né? Então, por isso que diz que o lar, por isso que nesse livro de SOS Família vai dizer que é uma força que purifica para que possa ser trabalhado na humanidade, exatamente, de todos os tempos. Então, meus amigos, trazendo Jesus no lar, que reflexões nós podemos fazer? Que reflexões nós podemos trazer para o nosso dia a dia, nossa cotidianidade, né? A vivência do lar. O que é que a vivência do lar representa para nós? Aí eu pergunto a vocês, o que é que a gente tem feito, né, para aproveitar as lições que recebemos no lar, no dia a dia, para que a gente transforme esse lar como a escola das almas? Será que a gente tem, dentro do lar, refletido sobre os valores da fraternidade, refletido sobre os valores da solidariedade, né, e do amor ao próximo? E esse próximo que a gente fala o tempo todo é quem convive conosco, né? A gente tem famílias, as famílias são formadas, tem os laços consanguíneos, não importa da forma que ela é feita, união de seres, né? Mas como é que esses lares são? É de respeito? É de amor ao próximo? A gente trabalha nessa base que o Cristo vem nos falar aqui o tempo todo, né? Que o Cristo vem nos dizer. A gente tem as diferenças em casa, mas é através desse lar, através desse fogo, como ele falou assim, desse cadinho, né? Desse fogo. É um fogo porque no seguinte, assim, como ele fez a comparação da lentilha, a gente fortalecer essas uniões. Será que a gente tem feito isso no nosso lar? Será que a gente tem olhado para o nosso irmão? Claro que a gente tem as desavenças, mas a gente não pode olhar com ele, compreender o lado dele. Então, o que a gente tem feito disso? E aí eu me pergunto também, o meu lar é um aprendizado contínuo de respeito, de amor e de perdão? E o que é que eu posso fazer para transformá-lo? O que é que eu tenho feito para transformar esse lar? E aí um grande exemplo que a gente pode falar é de Jesus no lar, como o próprio livro fala. Jesus no lar quer dizer o quê? Jesus no lar quer dizer que a gente tem uma base familiar formada através dos exemplos do Cristo, como o próprio Emmanuel vai trazer. O coração, quando se trabalha com o Senhor, ele é um coração que está em júbilo, ele está em alegria constante, porque a gente tem fé, e a nossa fé faz com que nós percebemos que as famílias são locais que a gente encontre as diferenças, mas que a gente saiba superar essa diferença através desse olhar cuidadoso um pelo outro, desse olhar solidário, que a gente possa ter cada vez mais atenção e respeito por aqueles. Os pais cuidam dos filhos no início. Quando a gente fala, criança vem para que os pais eduquem. Mas que também, a gente, quando os pais envelhecem, qual o cuidado que eu estou tendo com esses pais? Uma reflexão para a gente. Então, eu acredito que nessa pandemia, nós estamos vivendo mais dentro do nosso lar. Então, a gente está percebendo quantas. A gente ouve falar das questões. Então, será que eu estou cultivando dentro do meu lar o quê? É amor? É a paz? É a paz do Cristo? É a solidariedade que ele vem nos mostrar? Que ele mesmo falou, quem é a mãe dele?
Quem são os filhos dele? É a parentela corporal ou a parentela espiritual? Então, a grande família, nós somos uma grande família. Nós somos uma família universal, que o único pai é Deus. Então, somos todos irmãos. Se a gente, no nosso mundo interior, que é a nossa família, não olhar um para o outro, para trabalhar esse sentimento de fraternidade, o que é que nós podemos fazer para além da família? Então, Jesus no lar traz essa nossa reflexão, para que a gente possa olhar a nossa família, que é um lugar pequeno, o próprio Emmanuel vai trazer no início, e Jesus também vai mostrar, que a gente aprenda uns com os outros, né, a trabalhar os nossos defeitos, a trabalhar as nossas imperfeições, para que a gente não repita isso. Então, quando a gente vê um irmão, uma irmã, que tem um comportamento que está sempre voltado, o discurso de que, digamos assim, de não trabalhar o Cristo em si, vamos renovar esse comportamento chamando, conclamando a família para fazer o evangelho no lar. Então, o evangelho no lar é muito importante, porque a gente sabe que nós trazemos também as nossas vibrações, no bem ou no mal. Então, os espíritos vão rolar com as nossas afinidades. Então, quando a gente faz o evangelho no lar, nós estamos educando também os nossos espíritos que nos acompanham, sejam eles os nossos protetores, ou seja aqueles irmãos de outras caminhadas com o qual nós não tivemos boas afinidades, não trabalhamos no bem para que equilibrássemos uns com os outros, e aí a gente vem na família para que a gente possa renovar esse entendimento da humanidade maior, de trabalhar essa solidariedade, esse amor fraterno. Então, meus amigos, quando a gente vai trabalhar Jesus no lar, que a gente possa trabalhar Jesus no lar no sentido de trazer Jesus para os nossos corações e de seguir os seus exemplos. Jesus considerava todos pessoas iguais. Ele dizia, quem é que não tem pecado? Que atire a primeira pedra. Então, todos nós temos erros. Mas, o que a gente pode fazer pelo erro do outro? Não julgar. É o primeiro ponto da gente não julgar as imperfeições do outro. A gente olha, a gente analisa e a gente vai modificando as nossas imperfeições. É nesse sentido que traz. Então, a Jesus no lar e o capítulo que a gente apresentou hoje, que é a escola das almas, é que a gente possa ter o aprendizado para que o nosso lar seja essa escola de almas, que nos eduque sempre na presença do Cristo, no trabalho do Evangelho no lar, que é importantíssimo, onde a gente vai estar escolhendo um dia da semana, para que a gente possa fazer naquele mesmo horário, aquele mesmo dia, abrir o Evangelho, eu também costumo, além da leitura do Evangelho no lar, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu também trago as lições que está aqui na Jesus no lar, e fazemos as reflexões. E como nós sabemos que quando a gente abre o Evangelho no lar, e quando a gente abre, as lições são assim trazidas da mesma forma, ou seja, um texto traz o outro na mesma reflexão. Por quê? Porque os Espíritos de Luz estão nos guiando, nos intuindo para abrir aquelas páginas e trazer para a nossa reflexão do dia do Evangelho as lições do Mestre. Porque o Evangelho no lar, Jesus no lar, vai trabalhar Jesus na casa de Simão, apresentando a ele as lições de Jesus. Então, como o próprio Emmanuel vai dizer, que o Espírito Neo Lúcio trouxe essas lições para a gente. Então, é um livro muito rico de lições que a gente possa aprender, que possa refletir e trazer hoje, porque isso foi escrito na época do Cristo. Mas para nós hoje, o que a gente pode trazer? As famílias continuam com suas dificuldades, a família continua com as flores, como a sogra de São Pedro trouxe, né? Os filhos, início, são flores, mas que depois nós vamos ter as nossas desavenças. Mas por que tem as desavenças? Porque nós não cultuamos dentro de nós mesmos o amor. Como o próprio Jesus fala, o lar é lugar de silêncio. Ou seja, quando a situação complica, o silêncio está cada vez maior, a gente faz o quê? A gente ora, a gente entra em oração com Cristo para que os ânimos se acalmem. Então, a gente não vai entrar em contradição com os nossos filhos, né, os nossos pais. Vamos ter mais piedade. Vamos ter mais benevolência para com o próximo.
E como eu falei também, vamos exercitar na família, no nosso lar, muito mais amor, muito mais perdão. Porque o próprio Cristo fala na lição que ele deixou para a gente, né? Perdoai para que seja perdoado. Como é que a gente quer que Jesus perdoe as nossas ofensas se a gente não consegue nem perdoar as ofensas dos que nós amamos, que estamos dentro da casa, que é a nossa família consanguínea? Imagine. Como é que a gente quer fazer isso fora do nosso ambiente? Porque a nossa casa é o primeiro lar, né? É o lar ali que a gente estabelece as primeiras lições, mas da casa a gente vai para onde? Para a escola. Da escola nós nos tornamos amigos adultos, a gente vai para o trabalho. Então essas relações vão ser levadas. Além do lar, a gente leva essas nossas relações também, tudo que nós aprendemos enquanto espíritos, evoluindo aqui nessa escala evolutiva, a gente vai levar isso para a nossa vivência, seja na família, seja no trabalho, mas a gente também leva para a casa espírita. Então, qual é a vivência que eu estou levando para a casa espírita? Então, o Jesus no lar quer dizer isso, que Jesus esteja presente em nossos corações, como aquele exemplo, como aquele modelo e guia que trouxe para nós o exemplo de mansetude, né? De amar o próximo como a nós mesmos, as lições dele, e também um exemplo de justiça. Justiça, amor e caridade, que é a lei. A lei que ele traz, a lei natural, que abarca as outras todas as leis. A lei de sociedade, como eu falei também. Mas a justiça, amor e caridade embarca tudo isso. E nós aprendemos isso dentro da família. Então, é na família que nós vamos aprender, através dos exemplos, como é que nós devemos proceder uns com os outros. Onde começa o meu direito e ele termina quando começa o direito do outro. Então, é ser benevolente, é ser caridoso com o outro. Então, quando ele fala de justiça, ele fala que é uma justiça onde tem amor e onde tem caridade. Então, se eu quero justiça para mim, eu tenho que pensar também no outro. Então, o que Jesus diz como justiça é não fazer ao próximo o que eu não quero que seja feito comigo mesmo. Então, essas lições do mestre, que a gente possa repartir em nosso ambiente familiar, que ele se estenda, né, por onde passarmos, seja no trabalho, seja nas relações de afinidade, que a gente chama os amigos, né? Esses amigos são essas almas afins que a gente se encontra, que nada na vida é à toa, né? E também na vida, no casamento, na união com os filhos, com todos, com os pais, que possamos, sim, aprender a amar, a respeitar os nossos irmãos, e que esse amor, ele se traduza dessa forma, amar o próximo como a nós mesmos. É no sentido de que eu só vou fazer ao outro o que compete a mim mesma. Então, como é que eu gostaria de ser tratada? Eu vou tratar todos como eu gostaria de ser tratada. Então, essa lei de justiça, amor e caridade que Jesus vai pregar para a gente nesse sentido. E ele diz que aqueles que estão com o coração duro, assim como ele fala da lentilha, a história da sogra de Pedro, que ela vai falar como, sim, conviver com aqueles que amamos, mas que de uma hora para outra endurece o coração e não atende os nossos chamados. Então, ele mesmo vai dizer que cada um segue, né, o que aprendeu dentro da família, mas também temos, cada um carrega dentro de si, como eu falei anteriormente, a gente traz das outras vidas as nossas tendências. Então, é essa situação. E em família, os pais têm que ser os educadores, os primeiros educadores. E que para um lar seja bem abençoado, que um lar seja prodigioso, para que um lar trabalhe o amor, o perdão, ele tenha como o exemplo o Mestre Jesus. E que possamos, Senhor, a partir deste mês, no trabalho, das lições que vêm, deste livro, Jesus no Lar, que possamos fortalecer com Cristo os exemplos dele, e possamos passar os valores universais, porque o Cristo, ele ama todos os seus filhos como Deus também, indistintivamente. Ele ama todos. Ele quer todos crescendo na evolução como espíritos imortais. Então, que nós possamos ter essa compreensão que a vida, assim como a morte, faz parte da nossa transformação. Então, a partir do momento que eu vou estar como encarnado,
aprendendo os exemplos uns com os outros, digamos assim, fazendo com que os nossos defeitos, as nossas imperfeições, sejam cada vez mais eliminadas, porque a gente vai compreender através do exemplo da convivência com o outro que precisa, que quando eu convivo com o outro, que eu vejo que o outro faz uma coisa, eu já digo, olhe, aquilo ali não é não gostei daquilo, então não vou repetir esse exemplo. Então é na convivência uns com os outros que nós vamos aprender a viver em sociedade, mas que essa convivência seja com os exemplos do Cristo. Então, meus amigos, eu deixo para vocês a mensagem de hoje, que possamos, através dos exemplos do Mestre, com todas essas lições que foram dadas da época do Cristo, que possamos trazer para o nosso interior, que possamos nos modificar, primeiro no ambiente doméstico, falando do lar enquanto família, que possamos trabalhar essas relações familiares, e que possamos ver, como o próprio, né, livro traz, as dificuldades, as dores, essas imperfeições, que a gente possa moldar isso aí, para a gente aprender, ser um bálsamo da nossa evolução. Que a gente possa ver as nossas dificuldades como uma forma de avançar mais um degrau para o espírito imortal, para que possamos chegar, né, nessa caminhada evolutiva. E para isso agradecemos pelo convite desta noite, que possamos cada vez mais, Senhor, refletir sobre tuas palavras, tuas lições aqui dadas. Eu peço desculpa, porque eu não consegui fazer a transmissão dos slides, até preparei, mas que vocês possam ter o entendimento que a gente tentou trazer aqui, é no sentido de cultuar Jesus dentro de nós, através dos seus exemplos, e da prática do amor, da caridade, da fé. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Amém. Boa noite. Boa noite, meus amigos.